Oi, pessoal! Josefa Nunes aqui com vocês, professora de Ciências da Escola Copelg. E, dando continuidade nos nossos trabalhos, nas nossas aulas, nos nossos estudos, com a turma do 6º ano, hoje a gente começa a trabalhar livro 2, capítulo 6, além das células, níveis de organização de seres vivos. Para iniciar, eu trago aqui um trechinho para a gente discutir. Um pequeno texto que diz o seguinte: a Terra abriga mais de 7 milhões de seres humanos, corta para mim, onde cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Você, digamos, não sendo irmão gêmeo, não tendo irmão gêmeo, você é diferente do seu irmão, que são diferentes do seu outro irmão, que são diferentes dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, enfim. Só que apesar dessa diferença, o corpo humano ele é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Não é isso? Presta bem atenção, o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas, guarde essa informação. E ao mesmo tempo somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Como assim? Vamos parar e pensar. A gente se comporta de acordo com o ambiente que a gente vive. Vamos imaginar que se você vai ter uma conversa com uma determinada pessoa, vai ser uma forma de interação, de interagir naquele ambiente que vai te influenciar a ter tomadas de atitudes, de falar certas coisas. Como assim? Observe, a gente está em meio a uma sala de aula, a gente estivesse numa sala de aula. E aí, quando eu digo, você é influenciado pelo ambiente que a gente vive, várias vezes eu estou influenciando vocês, eu estou cutucando vocês. Tira o dedo da boca, senta direito. Corta para mim. Pessoal, atenção, eu tô aqui, eu quero falar com vocês. Isso vai influenciando na forma de comportamento de vocês. Outra forma que o meio influencia, digamos, pode ser influência genética. À medida que você é exposto a um meio ambiente que você sofre radiação, que você está muito exposto à luz solar, você vai, digamos assim, sendo influenciado por aquele ambiente, por aquilo que você está se expondo. E essas influências, elas podem mudar teu DNA, teu código genético, e isso pode resultar em outras características futuramente, dependendo das células que forem influenciadas. Mas isso a gente vai estudar direitinho mais à frente. Apesar de tudo isso, o que acontece? O corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas. Vamos voltar lá no capítulo anterior. A gente descobriu o que no capítulo anterior? No capítulo anterior, você descobriu que era possível utilizar instrumentos ópticos. A gente tem um exemplo bem claro, o microscópio. E através do microscópio foi descoberto o quê? Que todos os seres vivos são formados por células. Não é isso? Células. Então, por que eu digo o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas? Porque o corpo humano é formado por células. Acontece que essas células, elas, com o passar do tempo, vão se especializando e aí essas células vão formando tecidos, vão formando outros tipos celulares que vão ter outras funções diferentes de uma célula para outra, e isso vai modificando. Para a gente começar a entender melhor, vamos focar em mais uma coisinha aqui. Olha o que eu trago para vocês. As bonecas russas, as matrioscas. O que acontece? Essas bonequinhas, elas são organizadas da menor para a maior, uma dentro da outra. Olha que legal! Organizadas da menor para a maior, uma dentro da outra. Observe o nosso corpo. Nós temos um corpo formado por células. Só que, como que eu vou dizer assim? Ou você vai pensar assim: o meu corpo é formado todo por células. Mas a minha mão
não é igual à minha orelhinha, à minha boca, ao meu olho. O que pode modificar? O que acontece? Então, é a forma que essas células vão se organizando e vão se transformando. Vamos ver bem. Imagine o seguinte, que essa bonequinha menor seria uma célula. Essa célula ela se multiplica, ela aumenta de tamanho, ela se transforma, se divide em várias células. E ela vai se transformar em um tecido. Esse tecido, ele vai se organizar mais ainda e vai se transformar em um órgão. E este órgão vai se unir, se juntar, digamos que trabalhar em relação, em conjunto com outros órgãos e vão compor um sistema. Para melhorar para vocês já estudaram com a professora Josefa os neurônios, sistema nervoso, lá em percepção do mundo. Quando a gente descobria como que a gente conseguia captar os estímulos. Então, vamos imaginar essa bonequinha menor, recapitulando para vocês, como um neurônio. Esse neurônio, ele faz parte, ele está agrupado num tecido nervoso. Esse tecido nervoso organizado e formando conjuntos de células compõe um órgão. Que órgão? O cérebro. O nosso cérebro, ele faz parte do nosso sistema nervoso. Então, digamos assim, a gente tem do menor, desde a célula neurônio, para o maior se agrupando. Digamos assim, que ele vai se juntando, se agrupando e se especificando, se transformando, compondo desde aquela célula, que eu estudo como unidade básica, até chegar em algo mais superior, em algo mais complexo, em algo mais organizado, com um sistema. E esses sistemas, trabalhando em conjuntos, formarão ou formam, eu posso dizer, um organismo que é você. Como que eu posso dizer esses sistemas? Olha, vocês já estudaram, a gente tem o sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardíaco, tudo isso trabalhando em conjunto, formando um organismo, que sou eu, que é você, que são os seres vivos, ok? Dando continuidade a essa complexidade que a gente está discutindo aqui, você pode se perguntar: de onde vieram todas as células do nosso corpo? De onde vieram todas as células do seu corpo? O que acontece? Hoje são trilhões. Nós, a gente pode citar como exemplo, somos seres pluricelulares, ou seja, formados por várias células. Um dia, quando houve o encontro espermatozoide e o óvulo, era apenas uma célula. Então, de onde vem esses trilhões, essa quantidade numerosa de células? Corta para mim. O que acontece? O que aconteceu com essa célula? Vamos parar e pensar. Vocês estudaram que células são estruturas complexas, não é isso? É uma estruturazinha bem complexa, que apresenta várias organelas e cada organela tem uma função diferente. Tá, mas vejam, o que acontece? A primeira célula do nosso corpo, devido a essa alta capacidade metabólica de trabalho e de especialização dessa célula, ela sofreu uma divisão. Ela aumentou de tamanho, ela aumentou a quantidade de material e ela sofreu uma divisão. E, devido a essa divisão, eu quero dizer que ela não se dividiu a célula para ter metade de uma célula e metade da outra célula. Ela duplicou primeiro todo o material que compõe essa célula e depois se dividiu, se transformando em duas células. Acontece que essas duas células se repetiram novamente, aumentaram, duplicaram todo o seu material e se dividiram em 4 células, que se dividiram em 8 e que ocorreu um processo de divisões. Entende? Durante todo esse processo de divisão, o que acontece? Algumas células migraram,
outras morreram. As sobreviventes continuaram a se dividir. Olha que legal, olha que bacana, olha que interessante. E assim, de acordo com a forma que assumiram e as funções que iriam desempenhar, elas foram constituindo os tecidos. E aqui eu trago uma imagem para vocês. Vejam bem, aqui a gente tem quem? As células troncos, não é isso? Vejam que aqui eu tenho uma célula tronco e essas células troncos, elas têm a capacidade de se diferenciar. Acontece é que 5 ou 6 dias após a fecundação, essas células embrionárias, elas vão ser responsáveis por fixar o embrião na parede do útero. Beleza! Quando ela se fixa na parede do útero, o que acontece? Essas células embrionárias, elas, após esse processo de fecundação, elas passam a se movimentar, formando um outro conjuntinho, um agrupamento de células que vão começar a dar origem ao bebê. Uma camada externa dessas células embrionárias, que são a camada responsável por fixar o embriãozinho lá na parede do útero, que é o órgão da mulher, onde o bebê ele vai se desenvolver até o nascimento, além de esse processo de nidação, que é fixar esse embriãozinho lá no útero, essas células, elas passam por outros processos de desenvolvimento, que tem início lá no zigoto, que também passam a formar trilhões de células diferentes, ok? E aí eu peço para vocês focarem na imagem. Vejam, a gente tem aqui as células troncos. O que são essas células troncos? Essas células troncos são células que têm a capacidade de diferenciação celular. Vejam na imagem de vocês que as células troncos, elas podem se transformar em outras células troncos, que vão se autorreplicar, também gerando células troncos. E elas também podem se diferenciar em diversos tipos celulares. Olha só, são células que podem se diferenciar em tecido epitelial, em células que compõem o sangue, em células que compõem o nosso sistema nervoso, em células que compõem o nosso tecido conjuntivo. Então, elas têm a capacidade de se diferenciar de acordo com a necessidade, digamos assim, de formação do indivíduo, do ser vivo. E esse processo que ela pode se transformar nessas outras células é chamado de diferenciação celular. Beleza? Essas células troncos, elas sempre estão, durante esse processo de desenvolvimento, se multiplicando e se diferenciando no processo de desenvolvimento do novo ser vivo, do indivíduozinho que está sendo gerado. Depois do nascimento, essas células elas continuam existindo, só que em locais mais específicos, onde um local que eu posso dizer, tipo assim, dar um exemplo, seria a medula óssea vermelha, que são numerosas células troncos que estão presentes na medula óssea vermelha e que vão dar origem aos diversos tipos celulares do sangue. Beleza. A gente também pode encontrar células troncos no cérebro, no fígado, no coração, na pele. Porém, são em quantidades menores. Ok. No cordão umbilical também, se vocês forem fazer pesquisas, tá lá falando sobre células troncos no cordão umbilical, é possível encontrar células troncos. Mas só que essas células troncos que são encontradas no cordão umbilical, elas têm uma capacidade menor de se diferenciar em outros tipos celulares do que as células troncos embrionárias do embrião. Ok? Então, é por isso que uma célula dá origem a trilhões de células, as várias outros tipos celulares, as várias outras células, devido à capacidade de diferenciação celular. Beleza?
continuando, vejam bem, essas células formando um conjunto, um grupo de células, formam os tecidos. Olhem isso. Tecido é um grupo de células diferenciadas e dotadas de propriedades semelhantes que constituem os tecidos. No organismo humano, distingue-se 4 tipos básicos de tecido. A gente tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Os tecidos eles são formados por células e também por material extracelular, que estão fora das células, produzidos também por elas. Esse material ele é abundante em alguns tecidos, mas chega a ser praticamente inexistente ou ausente em outros tipos de tecidos. Ok? Aqui eu trago para vocês diferentes tipos de tecido, como um tecido conjuntivo, tecido adiposo, que também é um tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo fibroso, o sangue, tecido ósseo e tecidos cartilaginosos. Então, são exemplos aí de tecidos conjuntivos, ok? Mas a gente ainda tem tecido epitelial, tecido muscular e também tecido nervoso. Beleza. Corta para mim. Aqui, a gente vai continuar vendo um tipo de tecido diferente. A gente citou 4 e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele reveste os órgãos externamente, no caso dos órgãos que possuem partes ocas. Outra coisa, ele é considerado, digamos assim, o maior órgão do nosso corpo, é tecido epitelial, que é a nossa pele. Olha só, tem a função de revestir. O nosso corpo é revestido pela nossa pele é um tecido epitelial. A gente tem aqui uma imagenzinha do lado. No tecido epitelial, as células que organizam esse tecido e que compõem esse tecido, elas são organizadas de formas justapostas. Vejam bem esse nome. Quando eu digo células justapostas, eu quero dizer células unidas entre si. São células juntinhas umas das outras. E aí eu posso dizer para vocês que o tecido epitelial é um tecido que apresenta pouco material extracelular. Beleza? Existem diversos tipos de tecido epitelial atribuído a funções principais: revestimento do corpo, dos órgãos que constituem ou que apresentam partes ocas, produção e liberação de substâncias. Produção e liberação de substâncias. Como assim? Vamos parar e pensar. A gente tem tecido epitelial glandular. E eu posso dar um exemplo quando vocês estão correndo, quando vocês estão fazendo alguma atividade que vocês estão suando, vocês estão liberando suor. A gente tem ali uma produção e liberação de substâncias a partir do tecido epitelial glandular, que são glândulas que liberam suor, glândulas sudoríparas. E aí, a gente ainda tem tecido epitelial com a função de absorção de substâncias. Absorção de substâncias, sim. Olha só, o tecido epitelial que reveste o nosso intestino, nosso sistema digestório, algumas partes, eles têm a função de absorver substâncias, de absorver nutrientes. Então, é mais uma função específica do tecido epitelial, ok? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar somente até tecido epitelial, para não ficar muito puxado. E na próxima aula, a gente dá continuidade com o tecido conjuntivo, com o tecido muscular e com o tecido nervoso. Por hoje é só e até a próxima. Beijos!